O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 22/11/2020, quando celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Quando a gente fala de rei, o que vem à nossa mente é um homem bem vestido, uma coroa de ouro, com um cetro na mão, sentado em um trono. Mas quem é este rei, Jesus Cristo, Rei do Universo? Quando ele veio ao mundo, o Verbo que se fez carne, ele já foi visto como rei. A gente se lembra quando os magos foram procurar, o rei que havia nascido. Eles foram até o castelo falar com o rei Herodes e disse: "E viemos ver o rei que nasceu. Aonde está o rei de Israel?" Este rei também, Jesus Cristo, ele não teve trono. O seu trono foi a cruz. Ele não teve coroa de ouro, sua coroa foi de espinho. E este rei que nós celebramos neste domingo é apresentado como o bom pastor. Não é à toa que os primeiros a ver o rei recém-nascido foram os pastores. Na primeira leitura deste domingo, na profecia de Ezequiel, nós vamos ver assim: "Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas." O profeta Ezequiel está falando deste Deus que Jesus nos apresenta, o Deus que é bom pastor. Veja no versículo 16 desta leitura da profecia de Ezequiel, como este rei é bom pastor e amável. "Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir as extraviadas, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte." Este é o nosso rei que celebramos nesse domingo, nesta solenidade. É um rei que nasceu pobre, que viveu no meio dos pobres e que sempre quis estar a serviço dos mais necessitados. Sempre disse que o reino dos céus é assim. Como nós vamos ouvir no Santo Evangelho, também aparece a figura do pastor. O Evangelho deste domingo, de São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, começa dizendo que naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: "Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso." Ele se assentará em seu trono glorioso. E diz o Evangelho que este rei então vai separar todos, como o pastor separa as suas ovelhas dos cabritos. As ovelhas colocará à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo." Por quê?
Porque eu estive fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes. Eu estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Aí estes que foram colocados à direita vai dizer: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber? Era estrangeiro e recebeste em nossa casa. Estava nu e te vestistes. Doente e cuidaste de mim. Estava na prisão e foste me visitar. Então o rei dirá, então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E aqueles que foram colocados à esquerda: eu tive fome e não me destes de comer. Eu estive sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes. Estava nu e não me vestistes. Estava doente e na prisão e não fostes me visitar. Da mesma forma, estes vão dizer ao rei: quando foi que te vimos com fome, não lhe demos de comer, com sede, não lhe demos de beber, era estrangeiro e não recebestes, estava nu e não te vestistes, doente e na prisão e não fostes te visitar? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que deixastes de fazer. Veja a resposta do rei: vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo, para aqueles que fizeram tudo isso aos menores dos irmãos, como disse o Senhor. E veja a resposta para aqueles que não fizeram: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no último domingo do nosso ano litúrgico, com esta festa de Cristo, Rei do Universo. Este é o julgamento final. A liturgia deste último final de semana vem falar um pouco dos finais dos tempos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta é a atitude de todos nós. Este é o nosso Rei, Jesus. Jesus Cristo, o Rei do Universo. Por isso, em verdade eu vos digo, se você não fizer isto ao menor dos meus irmãos, você vai ouvir isto de Jesus: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, o nosso Rei é na figura do bom pastor, é naquele que cuida das ovelhas. E nós, hoje, somos as ovelhas do bom pastor ou vamos ser colocados à esquerda? Somos cabritos. Jesus, o bom pastor, o Rei dos reis, como nós cantamos: tu és o Rei dos reis. Este que deu a vida por amor a cada um de nós, que não teve trono, seu trono foi a cruz, que não teve coroa de ouro, a sua coroa foi de espinho, por amor a cada um de nós, por amor a você, por amor a mim.
Por isso, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios confirma isso. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um outro homem veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morremos, assim também em Cristo todos reviverão. E Ele, por amor a cada um de nós, nos deu esta garantia. Ele que é Rei. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte foi vencida pelo Senhor da vida. Queridos irmãos e irmãs, celebrando neste domingo, dia do Senhor, esta grande solenidade da festa de Cristo Rei do Universo, acreditemos nesta verdade. Quem vive e crê em Jesus não morrerá jamais, viverá para sempre. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.